O tema que trago hoje no plenário do nosso Senado Federal é uma preocupação imensa que envolve a regularização fundiária do meu estado de Roraima. E a exemplo do que aconteceu em outras unidades da federação, meu estado vive hoje sob a iminência de uma grave crise causada por questões fundiárias. Há mais de 20 dias, produtores e líderes populares ocupam a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, protestando e pedindo a instalação da CPI, de uma comissão parlamentar mista de inquérito, para apurar uma série de denúncias que apontam para a existência de grilagem de terras em meu estado. O pedido partiu inicialmente de um grupo de deputados que fazem oposição aos atuais governantes do estado, mas ganhou força diante das evidências de que há algo muito errado no processo de regularização fundiária em Roraima. Mais de 20 entidades públicas, movimentos sociais, associações, sindicatos e produtores rurais participam da discussão e ratificam a necessidade de uma investigação minuciosa sobre o que aconteceu, com o que seria responsável por avanço significativo e a esperança de um futuro melhor, avanços importantes na economia do estado, a esperança de ter segurança jurídica para que os nossos produtores pudessem investir, pegar créditos, ter uma vida segura. A transferência de terras da União para o estado era um sonho da população, da sociedade de Roraima e de toda a classe política. Todo o processo foi iniciado em 2009, quando o ex-presidente Lula assinou a medida provisória número 554 e o decreto 6.764, determinando a transferência das terras da União para o estado de Roraima. No entanto, senhor presidente, desde então, o que deveria ser motivo de grande alegria para todos nós e vitória para a população se transformou numa grande preocupação. No ano passado, a Justiça Federal determinou a suspensão da titulação de terras pelo Estado por meio do Instituto de Terras do Estado, Iteraima. A continuação dos trabalhos de regularização foi autorizada este ano, depois que foi afirmado um acordo entre o INCRA, o Governo do Estado e o Ministério Público Federal. Mas os entraves não pararam por aí. O Iteraima ficou novamente impedido de emitir títulos depois da realização de uma operação da Polícia Federal intitulada Salmo, realizada no Instituto de Terras do Estado e na Fundação de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. O Estado responde ainda a uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Procuradoria-Geral da República junto ao Supremo Tribunal Federal contra a Lei 738 de 2009, que trata da política fundiária de Roraima. Essas supostas irregularidades vêm sendo investigadas pelo Ministério Público Federal desde outubro de 2011 e foram, inclusive, alvo de recomendação para que fosse feito o georreferenciamento pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é o ICMBio, das áreas de todas as suas unidades de conservação, exatamente para evitar que, durante esse processo de transferências de terras da União para o Estado, houvesse sobreposição. Já havia ali indícios que apontam para essa prática de sobreposição de terras da União sendo emitidas pelo Estado. Hoje, senador Mozarildo, sob o processo de regularização fundiária feito pelo governo do meu estado de Roraima, paira uma nuvem de incertezas e suspeitas de que estariam sendo feitas de forma irregular. Deputados de Roraima reuniram um verdadeiro calhamaço de documentos que apontam para isso, como procurações assinadas por pessoas que nunca estiveram em Roraima, imagem de sobreposições de áreas, cópias de certidão de posse emitida em período não compatível com os trâmites legais necessários, cópias de cheques a então gestores do Iteraima, cópias de títulos supostamente emitidos indevidamente, entre outras situações apontadas. Quero aqui lamentar que o processo de transferência de terras
que deveria ser a esperança de dias melhores para os nossos produtores, os nossos agricultores e a sociedade como um todo, esteja sendo maculada por estas denúncias. E manifestar aqui o meu apoio pessoal ao pedido de criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, lá na Assembleia Legislativa das Terras de Roraima. Concedo uma parte ao senador Mozarildo Cavalcante. Senadora Ângela, eu quero parabenizá-la pelo tema que aborda hoje. Eu até abordei isso ontem, mas, na verdade, senadora, realmente, como disse Vossa Excelência muito bem, paira uma enormidade de fatos suspeitos em relação a essa titulação. Por exemplo, eu denunciei na época, em 2010, que o avião do governo do Estado foi mais de 60 vezes no Mato Grosso do Sul, mais precisamente, aterrissava numa fazenda chamada Juara, talvez para pegar essas procurações de laranjas, e mais de 30 vezes no município de Moura, que quando nós éramos ainda Amazonas, as terras eram registradas no município de Moura. Então, a suspeita, e já há uma comprovação quase pronta, de que, na verdade, se pegava a procuração de laranja, pegavam os títulos da época do Amazonas e estavam se esquentando esses papéis lá no Niterói. E a coisa é tão séria que o Ministério Público, não só, a Justiça Federal não só pediu a averiguação adequada, como afastou o presidente titular na época, que é suplente de deputado, afastou do cargo. E aí, para ele não ser alcançado lá pela polícia em Roraima, o governador imediatamente chamou um deputado para assumir uma secretaria e ele, como suplente, assumiu a vaga de deputado para ficar, pelo menos, fora do alcance das autoridades locais. Então, eu acho que nós temos que continuar denunciando. Eu já fiz várias denúncias à Procuradoria-Geral da República e acho que os deputados, pelo que eu sei, falta uma assinatura só. Então, não é possível. Se o governo tem razão, não tem por que um aliado do governo não assinar. Então, pelo menos, passa limpo essa questão. E eu quero, portanto, me solidarizar com Vossa Excelência, dizer que nós temos, e é bom que o povo de Roraima saiba, nós temos também a obrigação de fiscalizar isso. Como disse Vossa Excelência, passamos várias décadas tentando que o governo da União passasse para o Estado essas terras que seriam, vamos dizer assim, a salvação da lavoura e da agropecuária no Estado. Então eu quero parabenizar e dizer que vamos continuar nessa luta até ter tudo bem esclarecido. Muito obrigada, senador Mozarildo Cavalcante. Sem dúvida, essas denúncias que são recorrentes durante todos esses dias comprovam a necessidade iminente da criação dessa CPI lá em Roraima, para que os fatos sejam apurados, para que haja verdadeiramente a punição daqueles que estão envolvidos com essas questões. E se não existe nenhuma irregularidade de fato, certamente isso será detectado durante as investigações. Então é bom para todos o esclarecimento do que está acontecendo com a regularização das terras em nosso estado de Roraima. Eu já disse aqui, repito, e o senador Mozarildo Cavalcante e outros reconhecem também da importância do produtor rural ter o seu título definitivo de terra, da importância da segurança jurídica das nossas terras, para que os nossos produtores possam buscar financiamentos públicos, ter a tranquilidade no investimento que faz quando tem a sua terra, seu título definitivo de terras. E eu digo mais, senador, não se trata aqui de denuncismo ou de antecipação de campanha eleitoral, absolutamente. Se trata de esclarecer definitivamente essa situação e evitar que o processo estanque novamente, prejudicando milhares de pessoas. Os gritos de protesto de populares nesses 20 dias de manifestação no plenário da Assembleia Legislativa de Roraima são o eco do que toda a população do meu estado espera dos gestores responsáveis, a transparência necessária para que esses títulos emitidos não sejam futuramente alvo de contestação. Nós esperamos que a solução seja célere e pacífica e que não resulte em tragédia, a exemplo do que já aconteceu em outros estados por questões semelhantes.
conflitos de terras já ocorreram em muitos outros estados e a gente sabe que o resultado dessas questões nem sempre são satisfatórias para a sociedade. Então, eu queria aqui registrar a nossa grande preocupação com o encaminhamento da regularização fundiária do nosso estado. É preciso investigar, é preciso apurar. Muito obrigada, senhor presidente.